do domingo, dessa polêmica aí envolvendo o Luan Pereira, o Dado Dolabella, a Vanessa Camargo. Ele tava fazendo um show lá em Canabrava do Norte, que é no interior do Mato Grosso. E ele saiu em defesa do Luan, né? Ele disse lá que falou sobre o fato do que aconteceu e chegou a dizer assim, ó, que se tivesse acontecido no Mato Grosso ou em Goiás, ele teria levado, era muita bala. Aí eu fico me perguntando, já fica complicação, porque é uma violência em cima da outra, e a gente encontra aí uma pessoa que não tem nada a ver com a história, que é o fato que é o Zé Felipe, entrando aí para defender o amigo, e no fim das contas só piora a situação. Você acha que essa declaração do Zé Felipe pode trazer alguma vantagem nesse caso? Ô Lucas, conta para mim, por favor. Nenhuma, né? É mais uma declaração infeliz em cima de uma ação infeliz do Dado Dolabella. Eu acho que seria bacana se ele quisesse se manifestar, falar contra a violência com a mulher e defender o amigo também, já que, né, a relação dele com o Lua Pereira pode ser uma relação próxima, de amizade. Acho que estaria ótimo. Mas a hora que ele falar, se fosse aqui no Goiás, isso aqui levaria bala, ele está só incentivando mais uma vez a violência com um discurso triste, um discurso infeliz, né? Um caso que já é infeliz e que ele consegue aí levar para outro lado muito ruim. Então, assim, uma declaração imatura do Zé Felipe, né? Bastante imatura, que eu acho que é como boa parte das declarações que ele tem. Vira uma briga de um querendo gritar em cima do outro, aquela coisa bem testosterona, macharada. E todos querendo dizer, meter o B dele em uma causa que não é deles. A grande tristeza aqui é a coitada da Vanessa. Como o Lucas bem disse, ela já teve um momento difícil no Big Brother no ano passado. Ela saiu com pecha de racista, saiu expulsa, estava tentando reconstruir a carreira. E agora, indiretamente, se vê no centro de mais um escândalo por conta de Dado Dolabella. E olha que eu vi um pedacinho das apresentações de ontem, elas foram incríveis. O que deveria ser de fato falado era sobre as apresentações, sobre as danças que foram apresentadas. E a gente está aqui lidando com uma pessoa que tem esse histórico. Por quê? Por que eu disse que essa sensação é de viajar no tempo quando a gente coloca aí no mesmo balaio o Dado Dolabella e a agressão? Porque o passado dele é cheio dessas acusações. Eu vou trazer aqui algumas. A mais conhecida, é claro, é aquela envolvendo a Luana Piovani, em 2008, em um caso que até a camareira também apanhou. Essa, inclusive, não foi acusação não, tá? Foi verdade. Ele foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão em regime aberto. Em 2009, ele estava casado com a Viviane Saraíba e apareceram novas denúncias de agressão. A justiça determinou que ele se afastasse da casa do casal. Depois de um tempo, ele foi condenado a penas alternativas por ofensas e ameaças convertidas em 1 ano e 15 dias de prisão em regime aberto. A gente soube de outro episódio que veio à tona em 2020. A prima e ex-namorada Marina Dolabella registrou um boletim de ocorrência depois de 7 meses de relacionamento. Ela relatou tapas, socos, puxões de cabelo, xingamentos. A justiça concedeu medida protetiva que proíbe o ator de se aproximar dela. Mas não acabou não, tá? Em junho de 2024, a Dani Souza, que é a mulher samambaia do programa Pânico, relembrou um momento polêmico que viveu com o Dado lá na primeira edição da Fazenda. A modelo contou que foi agredida com um chicote pelo ator em uma festa e que nada aconteceu no reality. Ou seja, é uma ficha longa e pelo jeito ela segue crescendo. E aí eu pergunto pra vocês, vamos lá começar pelo Lucas. Vocês acham que tem jeito? Esse Dado Dolabella tem jeito? Ou o jeito é a gente parar de falar dele, ver se ele some, pra poder parar de fazer essas coisas que ele faz? Não, não tem jeito, né? Eu lamento muito porque a Vanessa insista nesse relacionamento. Eu acho que essa situação com a Vanessa, infelizmente, reflete numa situação que a gente vê muito comum na nossa sociedade, né? As mulheres sofrendo violência, muitas vezes presa ali num relacionamento que a gente não entende. Eu não tenho como opinar se a Vanessa deveria ou não sair desse relacionamento. Eu acredito que sim, mas a gente não sabe o que exatamente passa ali com ela. E ela aceitou, né, viver algumas coisas aí com o Dado Dolabella. Espero que não aceite mais, mas eu acho que não tem jeito não. Você citou aí alguns casos que a gente tem de violência contra outra pessoa, contra a mulher, mas o Dado Dolabella, ele não tem só isso, né? Ele tem um histórico todo muito errado, todo muito de violência. Eu mesmo já noticiei uma vez que ele destruiu a cobertura de um apartamento que ele alugou. Nessa época eu até procurei ele para ele se manifestar, como diz o bom jornalismo, né, que a gente procura aí as partes.
E ele foi extremamente agressivo comigo também, me chamou de verme, falou que o tipo de jornalismo que eu fazia, eu era um verme e tudo mais, assim. Então, assim, naquele momento eu já vi o Dado Dolabella que muita gente deve ver nessa forma agressiva, nessa forma violenta, nessa forma que faz questão sempre de se exaltar e de levar a violência para frente. Eu acho muito triste isso. Eu acho muito ruim que a gente veja mais casos. Esses são os casos públicos que a gente está vendo, são casos que a gente sabe. Imagina o que a gente não sabe. Né? Eu sempre me pergunto isso. Imagina o que a gente não sabe, o que não se tornou público do Dado Dolabella, porque com certeza tem.